Bom, é isso. A gente vai fazer esse vídeo no formato bate-papo. A gente tá o tempo para gravar vídeo, tá meio parado. O Anderson tá comendo aqui um purê com salsicha alemã e saladinha, tipo jardineira. É tipo a comida alemã. Ela tá comendo uma coisa que eu não gosto, ela gosta. É Sauerkraut, que é um repolho branco que você coloca açúcar em cima. E aí eu decidi que eu queria comer algo mais leve hoje, meti uma uva no meio e a jardineira. Lembrando que esse repolho que ela come é com açúcar, tá? É, tem que botar açúcar em cima, senão fica bem ruim. Não é o nosso açúcar brasileiro, o açúcar aqui é feito de cenoura, não é de cana, mas é repolho com açúcar. Uhum. Pois bem, e aí? A gente vai fazer esse vídeo num formato... Nós tínhamos falado antes de sair do Brasil... Hoje a gente quer conversar como se vocês estivessem aqui comendo com a gente. Que a gente ia passar a nossa perspectiva, a nossa visão, nossa atualização, como é que tá a nossa emoção. Já adiantando que dessa vez a gente não estava tão animado de vir para a Alemanha, né? Não era assim mais uma novidade, né? Não era mais uma grande meta vir para a Alemanha, a gente estava bem em Búzios. E a gente queria passar algumas coisas. Para começar, a gente viu vários vídeos, tanto de pessoas falando muito bem de morar fora do Brasil, da Europa, quanto viu muita gente falando mal, né? A gente viu muito vídeo de muita gente falando mal, inclusive sobre a Alemanha. Uhum. E a gente queria tratar esses pontos. E ouvir a opinião dela, a minha. Tem uma diversidade muito grande. Eu acho que existe um espaço muito grande entre o que as pessoas falam, né? Tem muita gente que fala que aqui é o céu, tem muita gente que tá falando que aqui tá o inferno. E baseado também, né, no lugar que a pessoa tá, porque... A gente está aqui no extremo norte da Alemanha, a gente está num lugar que é fazenda, que não é uma cidade grande, não chega nem perto de uma cidade média, é bem pequena, é vila. E tem muita gente que está falando lá de Munique, que é realmente uma cidade muito grande, de Berlim, que é uma capital. Então eu acho que a visão de cada pessoa muda bastante, já baseando nesses dois extremos. Porém, eu já tenho duas coisas importantes para falar aqui. Primeiro é que não é tão grande quanto o Brasil. Então as diferenças não são tão grandes quanto o norte e o sul do Brasil. Mas em questão de cidade, onde a gente está para Munique, é absurdo. Mas também em relação ao Brasil, entre uma cidade de interior e uma cidade grande, também não é tão diferente. Porque se você vai para o Brasil numa cidade interior para São Paulo, é absurdamente diferente. Então quando você pega cidades aqui como Bremen, que é uma cidade média da onde a gente está, com Frankfurt, com Berlim, não é tão diferente assim, né? As cidades aqui são... A diferença brutal entre uma e outra não é tão grande quanto no Brasil. Não é que não tem diferença. Só que no Brasil, entre uma cidade, como a gente falou de Virgínia, que não tem ônibus... Eu acho que é mais a quantidade de pessoas, de imigrantes. É o quanto de gente tem. Porque, assim, a estrutura é boa em todos os lugares. A estética ela é parecida na maioria dos lugares. Mas quando você tem uma cidade muito grande, você vai claramente ver uma quantidade de prédios muito maior. Você vai ver uma quantidade de carros, de estradas maiores. Então, é aí que mora a diferença, né? No dia a dia da pessoa, não na estética em si. Porque aqui é pequeno, mas se você olha aqui e olha um outro lugar maior, você não vai ver uma diferença estética tão grande, a não ser as áreas verdes, acredito eu. Aí eu já começo a falar uma outra coisa. Tem um alemão que fala português, que tem vídeos aí pro Brasil, que é o Caio Alemão, que eu vi um último vídeo dele falando muito mal da infraestrutura alemã, né? Que tá caindo muito. Esse acho que é o principal ponto que eu queria tratar nesse vídeo. Quando a gente escuta alguém falando mal da Alemanha, as pessoas às vezes tendem a fazer um correlativo com o Brasil e dizer assim, não, tá vendo? Melhora o Brasil. Bom, na minha opinião, essa comparação é absurdamente negativa. E, na verdade, a gente tem a mesma opinião sobre isso, que é muito difícil, às vezes, a gente falar que tem a mesma opinião, mas nesse ponto a gente concorda. Porque quando você vê um alemão falando mal da infraestrutura alemã, é que ele está falando que saiu dos 100% para 99,9%. Caiu um pouco. Caiu, mas não é que ficou ruim a infraestrutura. Então me dá vontade de rir quando eu escuto o Caio Alemão falando mal da infraestrutura alemã, e a gente passa aqui e vê as coisas impecáveis. Talvez pelo filtro dele de ser um alemão e ver as coisas impecáveis, ele consiga perceber a diferença. Para mim, continua sendo a Alemanha. Se ele pegar como comparação o Brasil, no interior dos... Eu acho que o único estado que é mais ou menos bom, né? Não é nem perfeito, é São Paulo, que tem uma infraestrutura muito grande para todos os cantos. Mas veja se nem se compara ao asfalto.
Agora, quando você fala dos outros estados brasileiros, nossa! O asfalto de São Paulo realmente é bom, hein? No Rio de Janeiro tem estrada que ainda não tem nem calçamento nenhum, né? E várias, e várias. A nossa própria rua em Búzios não é asfaltada. É de barro. Então, se você parar pra pensar que é uma cidade extremamente turística e não tem, daí, quando o Anderson tá falando sobre essa questão do Caio, a gente entende que tem muitos alemães, inclusive, que a gente vem assistindo aqui ao redor da gente, que realmente reclama que tá ruim, que não sei o quê. Só que é como o Anderson falou, cara, uma coisa é você ter, por exemplo, uma obra a cada ano muito grande em vários lugares. Aí, de repente, vamos supor que uma não foi feita. Nossa, já acabou. Já tá estranho, entendeu? Pra eles não é que a coisa aqui tá ruim, é que tá piorando. Mas o piorando deles ainda é muito elevado ao nosso país. E aí, uma coisa que é meio clichê, né, que todo mundo fala, e aí sim, acho que ela também vai concordar, duas coisas na verdade. Uma é a questão do clima, que a gente sempre fala. De fato, às vezes é deprimente, né? Toda essa estética, toda essa beleza, mas o clima deles é muito ruim. Uma das características que a gente estava vendo, né, sempre que a gente vai fazer pouso aqui, a gente vê que as nuvens aqui são muito baixinhas. E tá sempre muito nublado, sempre muito cinza, muito chuvoso. É raro aparecer realmente um sol. Da última vez que a gente veio, a gente pegou quase 3 meses de sol. E acho que foi assim, um milagre, né? Porque não é assim natural. Normalmente é tudo cinza. O que disseram pra gente foi que é uma possibilidade assim, sem de acontecer, e a gente conseguiu ter a sorte de ter tido muito sol no verão. Então isso sim é uma coisa que de fato eu acho que a maioria dos brasileiros não se adaptaria, porque realmente é ruim. É uma das coisas que ela sempre fala para eu nem falar mais, porque eu convenci ela. A gente tinha muita briga entre dizer que o frio era melhor do que o calor, e eu sempre disse, não, eu odeio frio. Eu fui convencida. O frio realmente é péssimo, principalmente quando tá sempre péssimo. A gente fez uma caminhadinha hoje e eu já tava com a cara queimando, começa a arder, e o frio ele desanima, né? Pela quantidade de roupas que você tem que colocar, pela quantidade de coisas que você tem que fazer, não é agradável. É até bonitinho, mas não é agradável. Nessa questão da gente caminhar, né? Eu tenho duas coisas pra falar, na verdade, sobre a questão de clima e temperatura, essas coisas. A gente saiu pra caminhar, tava muito frio. Muito frio, eu tava com touca e o capozinho, né, todo peludinho, amarrado aqui. No meio do caminho eu já comecei a sentir calor aqui nessa região da barriga, peito, costas. Mas a perna tava fresca, tava com um friozinho, assim. Só que começa a suar aqui, e se você abrir, você sente frio, mas se você ficar fechado, você sente calor. É um negócio esquisito. Aí você entra em casa, é aquele desespero pra sair arrancando roupa, porque quando você entra fica muito quente, muito abafado. E o segundo ponto, pra vocês terem só uma ideia, né, pra falar aqui de base, a gente tá aqui há 18 dias já. 18, né? 18 dias. E desses 18, a gente só teve 5 dias de sol até agora. Não o foi restante. sol, né? E não foi sol foi. Acho que a gente teve 3 dias de sol, assim, de boa, e 2 dias que tava já meio nublado. E os outros era só chuva, frio, muito. Tá ventando muito, gente, muito vento. E o vento, ele piora a sensação do frio, né? Porque parece que tá entrando as facas, assim, no casaco, e não tem como se proteger do vento. É muito vento, é muito frio. E aí, essa é uma característica que eu acho que as pessoas naturalmente vão deprimir, né? Tem todo esse problema. É muito tempo cinza, e o cinza que tá aqui é um cinza escuro, não é um cinza claro. E eu acho meio triste, né? Meio vazio, porque realmente é muito bonito. Você vai nos bairros, você vê que é tudo muito bonito. Mas, de fato, é muito morto, né? Quase uma cidade fantasma. Você não vê ninguém na rua. As crianças não vão pra rua. Diferente de Rio Túrbio, por exemplo, que a gente foi lá no... Acho que já era Argentina, não sei se era Não, mas Chile. hoje a gente viu as criancinhas fazendo aula de futebol no campo. Mas nós latinos temos muito mais contato com a rua. Claro. Eles são realmente muito reservados, né? Na rua você não vê ninguém, você vê na quadra, etc. É porque era escolinha também, não era tipo, vamos juntar os amigos pra ir ali, era uma escolinha. Então acho que a gente vai finalizar essas partes negativas. O que mais? Tem muita gente falando que a Europa em geral tá crescendo a violência, tá ficando mais perigoso. E aí eu volto a dizer, é a mesma coisa da infraestrutura. Quando você vê um alemão falando que a Alemanha tá ficando perigoso, é porque eles estão saindo de um ambiente de extrema paz, de extremo conforto, para alguma violência. Também não se compara com o Brasil, principalmente com o Rio de Janeiro. Então, aí eu já tenho um ponto um pouco diferente do Anderson. Vou deixar ele terminar de falar e depois eu falo o meu ponto de vista. Bom, em resumo eu diria o seguinte.
Ela não gosta que eu fale, eu também não gosto de falar, eu tenho medo, na verdade. Mas eu começo pela polícia. Se você não tem uma polícia que traz segurança, o país não tem segurança nenhuma. No Brasil, eu tenho mais medo da polícia militar do que de facções, principalmente no Rio de Janeiro. Eu tenho mais medo de ser abordado pela polícia do que por uma facção. A gente já foi abordado por facção, já foi abordado em favela. Ai, não me lembro disso. E não apontaram arma pra gente, não mandaram a gente descer do carro, não constrangeram a gente. E você conversa, diz que não tem envolvimento nenhum e tudo bem, você vai sair. A polícia já nos deu prejuízo financeiro, já fez abordagens que eu queria fazer, vídeos sobre isso falando. Então isso você não vai ver aqui. Isso você não vai ver aqui. A outra coisa é a segurança no sentido de corrupção. Eu acabei de ver uma matéria agora aqui que os militares do Brasil acabaram de comprar umas aeronaves velhas dos Estados Unidos por R$1 bilhão e pouco de reais. Assim, visivelmente em algo que tá claro, né? Que não tem objetivo militar de segurança nenhuma. É só desvio de dinheiro, E essas coisas fazem com que a nossa segurança vai ficando cada vez mais sucateada, com que a projeção de futuro... Em resumo, eu acho que a Alemanha, quando ela piora, ela tende a melhorar, né? Ela sempre toma... A Alemanha, inclusive, tem esse estigma, né? De renascimento. Eles são destruídos, eles se reconstroem de novo. Perderam a estrutura energética, já estão refazendo a estrutura energética, então eles estão sempre se refazendo. Enquanto no Brasil a gente vê que se destrói, e aí se destrói de novo, e aí todo o capital que a gente adquire em imposto é desviado, é furtado, e se foi... Eu falo que, quando eu falo em questão de segurança, a gente anda por bus, eu tenho medo de andar na rua, porque as pessoas não têm compreensão. A Marizia está destruindo todos os postes, e como a gente tem os transformadores pendurados em tudo que é lado, a impressão de que aquelas redes de alta vão cair em cima de você o tempo todo. Tirando o barulho, né? Tirando o barulho dos transformadores. Então, não é só segurança bélica, não é só assalto, é segurança em tudo. No trânsito, o trânsito é horrível. O tempo todo tem gente alcoolizada, não para, a quantidade de acidentes é absurda. Então, quando a gente fala dessa questão de segurança, inclusive a gente já fez um react falando sobre a segurança do Rio de Janeiro, quando fala-se que a segurança aqui está ficando pior, né? É de um nível, novamente, de sair de 100% para 97%, 96%. Enquanto no Brasil, para mim, a segurança é zero. É zero. Você não tem segurança jurídica, você não tem segurança para andar na rua, você não tem segurança com as instituições de segurança, você não tem segurança de um buraco, de você cair, se machucar. A gente arrebentou o pneu da Kombi por causa de uma estrutura mal feita, tem buraco para tudo que é lado, e você pode acometer um acidente por causa da infraestrutura. Então, a segurança ela é em todos os aspectos. Eu tenho medo da segurança de falar. Eu não posso falar sobre o Brasil porque tem coisas que é aquele lance. Você não enxerga, não escuta e não enxerga, não ouve e não fala, né? Então, você não vai dizer para mim que é seguro. Você pode falar tudo que você pensa sobre o Brasil? Não, eu concordo que não é seguro. Eu não me sinto segura no Brasil. Porém, a minha diferença do Anderson é a seguinte. Aqui na Alemanha, principalmente nas cidades grandes, realmente a gente está tendo uma quantidade absurda de imigrantes e que eles não estão se adaptando aqui. Eu não sei nem se são os legais, eu acho que são os ilegais. Por quê? Você não pode mais sair de noite sozinho, principalmente mulher. Não pode. Aqui onde a gente mora, que é cidade pequena, né? Ok. Mas eu tô falando de Munique, de Frankfurt, de Berlim, cidade grande, Hamburgo. Bremen também já tá perigoso. Bremen também. O pessoal já não vai mais aqui na cidade de Bremen à noite. É carro que é roubado, que é furtado. Mulher que pode ser... Violentada, obrigada. Violentada. Muita coisa que pode acontecer, sabe? Então não tá seguro. Mas é o que não tenho como discutir com o Anderson quando é a questão de falar do Brasil. No Rio, por exemplo, a gente tem medo de andar lá a qualquer hora. Ali não, aqui a gente tem medo de andar à noite ou sozinha. À noite ou sozinha. Ok, eu tô com o Anderson andando de manhã, de tarde, eu tô de boas, eu tô tranquila. A gente vê, sim, um aumento muito grande de pessoas utilizando drogas. A gente vê que tem um índice muito maior agora. Só que assim, de manhã, durante a luz do dia, vamos falar assim... Aí eu tô andando com ele, é tranquilo. Eu não vou andar sozinha de noite, principalmente de madrugada.
Mas durante o dia, aqui é tranquilo, de boa. Eu não vou fazer isso nem em Búzios tranquilo. Então, em Búzios, que é uma cidade pequena, eu já não ando sozinha durante o dia tranquilo. Eu realmente não ando. Quem dirá no Rio, né? No Rio eu nem vou. Se eu puder, eu nem passo pelo Rio. Porque eu realmente tenho muito medo. Agora, com relação à polícia, eu concordo com o Anderson, né? A polícia eu não sei se no Brasil todo, mas falando especificamente da onde a gente mora, que é o estado do Rio, eu realmente também tenho medo da polícia. Só que aqui na Alemanha, eles têm uma diferença com relação à polícia, que a polícia, ela não interfere gravemente nas coisas. Então, Eles tentam não se envolver muito. eles não jogam, não atiram, eles não brigam, eles não agridem, não pode fazer isso. E aí isso acaba permitindo, entre aspas, facilitando, vamos dizer assim, com que aconteça o que está acontecendo, né? As pessoas se sentem mais à vontade. À noite a coisa parece que rola solta, terra de ninguém, vamos dizer assim, porque existe policiamento. A polícia, ela tá de olho, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não pode usar de forças para afetar tudo isso. A gente vê algumas manifestações onde a polícia joga gás, fumaça, só que você não vai ver em momento nenhum a polícia agredindo, a polícia com arma ou com choque. É muito difícil. Quando isso acontece, o policial vai preso. Então isso acaba trazendo essa facilidade, infelizmente. Mas aí você percebe algumas características. De fato, se a gente for usar só isso como estatística, a segurança da mulher sozinha à noite, aí piorou muito. Mas é o que eu tô falando, isso não é toda a segurança, é um aspecto dentro da segurança. Então, mas aí eu já diria que não baixou tipo de 100 para 96, não, aí baixou bastante, para 50. Baixou muito. Segurança de mulher sozinha à noite é tipo, não faça isso. E aí sobre a polícia, a polícia brasileira é militar, acho que é a única do mundo que é militarizada, e isso faz sim com que seja muito ruim, tanto que a gente foi na Argentina, que é do lado, e a polícia é totalmente diferente, é muito melhor. Mas isso que ela está falando realmente é uma crítica muito comum entre as pessoas aqui, mas traz uma característica importante, que é a polícia, ela às vezes deixa de agir, deixa de tomar uma atitude, deixa de agredir um manifestante, alguma coisa que está fazendo alguma coisa errada, porque a lei é muito pesada contra eles, coisa que não acontece no Brasil. A gente vê um monte de policial chorando aí, mas não é, eles fazem o que querem. E aí eles preferem não fazer. Só que a característica importante disso é que geralmente quando eles evitam de fazer essa agressão, é com imigrante, é com gente de fora. Você não vai ver isso que ela está falando, da polícia sendo depredada, de ter conflito, alguma coisa, com alemães. De fato, não tem isso, não aumentou. Os conflitos que estão tendo, as agressões que estão tendo as viaturas, são por imigrantes. São por imigrantes. Alemães não são assim. Não estou dizendo que eles são santos, tá? Claro que tem uma galera jovem. São outras que coisas. Realmente tá meio fora da casinha. Mas não chega aos pés, não tem nada a ver com isso. Eles não vão pegar uma mulher e violentar ela. Eles não fazem esse tipo de coisa. Eu tô falando de Alemanha, mas serve para a Europa. A mesma coisa Itália, a mesma coisa França. Tem muito país aqui na Europa que tá tendo esse mesmo problema. Não é exclusivo aqui da Alemanha. Essa questão do imigrante, da segurança, dos problemas, ele tá na Europa toda. Porque eles, bom, não só eles como a gente, né? Acho que muita parte do mundo vê a Europa como um lugar incrível. E eles estão aqui perto. A galera que tá vindo pra cá é daqui de perto. Agora, isso é uma coisa, inclusive, delicada, né? Que eu vou dizer, mas é um sentimento muito comum, acho que a gente já falou isso. A Europa já passou por isso antes e já lidou com esse problema. E não foi de uma forma muito bonitinha, né? Então eles sabem resolver o problema, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe como eles vão lidar dessa vez, mas... A gente sabe que a hora que eles quiserem resolver, eles vão resolver. Não sei se vai ser de forma delicada, de forma sutil, como o mundo espera, né? A gente realmente não faz nem ideia, porque a gente viu, inclusive lá, a última vez que a gente veio aqui, a gente passou por uma situação mas sabe no que mercado, está se tensionando, né? Que foi realmente muito feia, do cara gritando com a gente no supermercado e tal. A gente também teve a situação do casal lá em Bremen, na estação de trem. Só que aí eu volto a dizer, essas duas abordagens que a gente teve foi da pessoa estar falando de cara feio com a gente e sendo grossa. Você vê, isso não se compara ao que a gente já passou no Brasil. Não. Mas eu tô querendo trazer realmente a questão de que tá tenso. Que eles estão se saturando já. Eles estão cansando. Estão cansando, não estão mais aguentando. Porque a pressão tá muito grande aqui. É o que a gente tá falando. A gente tá trazendo uma visão mais tranquila da onde a gente tá, que é uma cidade pequena. Eu vou lá fora agora sozinha.
Mas a cidade grande, gente, tá o caos com relação a imigrantes, tá um caos. É muito imigrante que não sabe falar o idioma, é imigrante Que não quer se tá... integrar à sociedade. Exatamente. E é aquilo, né? Eles fazem filho, filho, filho. A população tá crescendo absurdamente. Ontem teve uma matéria de ontem que a polícia invadiu uma casa e pegou quase um arsenal, né? Com muita coisa, Era droga, arma. com símbolos nazi. E esse movimento tá voltando a crescer, então a gente sabe que é uma bomba relógio. E pra gente, inclusive, não é uma boa, né? Que isso é uma coisa importante pra gente dizer, né? Que muito brasileiro acha que a gente tem diferença por ser brasileiro. Imigrante aqui é imigrante de qualquer... imigrante. Inclusive imigrante europeu, tá? Não se iludam. Pra eles não faz diferença se é francês, italiano, português, indiano, turco, brasileiro. É imigrante. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eles disseram que dependendo da situação, só ficaria aqui, só seria permitido quem tem cidadania alemã. Não interessa se você é ali da Suíça. Se você não tem cidadania alemã, você não fica e acabou. Então é isso. Mudando um pouco o assunto, uma das coisas que a gente viu que eu achei interessante o número, mas aí que vem uma abordagem, novamente eu vou dizer, eu não vou passar pano para a Alemanha. Tanto que eu vou usar a nossa cidade como exemplo. Ela nem sabe o que eu vou falar. Não. Mas existe um dado que 80% dos alemães não tem casa própria. E isso é um fato. Isso é um fato de que os terrenos aqui são caríssimos, 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 praticamente inacessíveis. O material é caro, não é barato. E a mão de obra, é por isso que eu estou aqui e ganho dinheiro, é absurdamente caro, porque você faz dinheiro com a mão de obra. A mão de obra é muito cara. Então você construir uma casa aqui, se você não souber fazer e não tiver um terreno, é quase impossível. Porém, eu vou falar agora sobre Búzios para dizer para vocês por que isso não é um problema. Por que eu acho que para a Alemanha isso não é um problema. Inclusive outras coisas. Búzios, por exemplo, agora Cabo Frio também está meio que entrando nessa, mas a cidade de armação dos Búzios, ela durante anos, ela vem tentando se elitizar. Ela vem tentando aumentar, restringir a entrada. Eu estava até pensando em cobrar a entrada das pessoas. Estava pensando, não, fizeram isso em Cabo Frio. Então existem cidades que elas tendem a se elitizar, né? Não aceitar pobre. Essa é a realidade. E na minha percepção, assim como muita coisa para muita gente é um problema, como por exemplo a burocracia para ter um cachorro, os alemães gostam de leis, eles gostam de regras, eles gostam de burocracia. Não do jeito que está se tornando, né? Eles querem que a coisa fique um pouco mais fácil. Não que as leis parem de existir, eles gostam das leis, mas eles queriam que a coisa fosse mais prática. Por exemplo, a gente está aqui com toneladas de carta. Todo dia chega carta, papel, 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 carta, carta, carta. E não existe nenhum movimento para que isso mude. E a gente foi entender, a gente já falou isso em outro vídeo, que na verdade a coisa é tão burocrática que para você tentar agilizar um processo, como por exemplo de construção, que foi uma coisa que tentou acontecer aqui, eles tentaram passar uma lei para facilitar as construções. Só que a burocracia ela é tão ampla que para isso acontecer você precisa movimentar uma carga de burocracia muito grande. E aqui na Alemanha é assim. Então, qualquer vírgula que você vai mudar na lei, você precisa mexer com um imbróglio tão grande de burocracia que não funciona. Então, eu acho que é isso que eles não gostam. Mas não que eles não gostem de lei, eles gostam de mais leis, só que de mais regras. Só que essas regras precisam acontecer rápido, isso não acontece. A Alemanha ela se atravancou, né? É uma máquina muito pesada, muito difícil de mexer. Por exemplo, você conseguir uma informação da prefeitura, você tem que marcar um horário para ir lá. Você não consegue pelo telefone. Se você quer fazer qualquer coisa, às vezes você tem que mandar carta. Você não tem como ver por e-mail, ou não tem como ligar, não tem WhatsApp, não tem nada. É muito antigo o jeito aqui ainda que você resolve as coisas. Mas aí, voltando à questão, se você perguntar aos alemães o que eles acham desse problema da ausência de moradia, talvez você não vá ouvir uma resposta tão negativa quanto os brasileiros deem. Porque eu acho que, assim como eu já ouvi uma pessoa falando que a polícia do Brasil não é um problema, que ela funciona muito bem, porque na verdade a polícia brasileira ela não foi feita para atender a segurança pública, ela foi feita para proteger o Estado, e isso ela está fazendo. Então eu acho que essa questão da casa é a mesma coisa que está acontecendo em Mônaco. Mônaco dizem que tem um problema de moradia, porque não tem mais como entrar gente e tá cheio de bilionário. Isso não é um problema na minha percepção. Tanto que eles criaram uma espécie de ilha lá, eles aumentaram a parte do mar para criar mais. Então Mônaco, quando a gente enxerga isso como um problema, a minha percepção é que Mônaco vai piorar mais a isso propositalmente. Porque para quem mora lá, é interessante que a terra fique mais cara, e eles não querem que milionários não entrem. Você só entra se for milionário. Eles não querem que se você não for milionário, se é um riquinho, você entre. A minha percepção é que a Alemanha está fazendo a mesma coisa.
A Alemanha ela não quer se abrir, ela não quer facilitar que as pessoas venham construir, principalmente gente de fora. Mas tem muita gente daqui que não tem casa própria, né? E É. o problema da Alemanha, eu acho que não é nem a questão de você alugar uma casa. É que aqui é tanta burocrático. gente que para você alugar uma casa, gente, sem brincadeira, tá? Vocês podem procurar isso no Google, tem essa informação, deve ter outros vídeos aqui no YouTube também. Para uma casa, um apartamento ser Tem alugado, filas. às vezes tem 30, 40, Sim. 50 pessoas querendo esse apartamento. Ou seja, imagina você ir ver um apartamento, você achou ele assim perfeito, dos seus sonhos. Você tá concorrendo com mais 50 pessoas. A imobiliária vai olhar o que é melhor para ela e você pode não ser uma delas. Olha que tenso que é isso. Mas aí é o que eu tô dizendo. Eu acho que se você perguntar a eles se eles preferem isso ou facilitar para que todo mundo tenha um espaço e faça qualquer tipo de casa, eles vão preferir essa burocracia. Não, qualquer tipo de casa não. Até porque É. aqui você tem um padrão. Você não É. pode construir qualquer tipo Então, de casa. percebe? Eu acho que eles não estão preocupados com esse problema assim como a gente está. Ai, meu Deus, as pessoas não têm casa. Porque aqui, como eu falei, para você fazer uma casa, é totalmente diferente do Brasil. É, de fato, a burocracia precisa ser muito grande. Eles gostam disso. Eles gostam que as coisas sejam bem feitas. Então, por mais que tenha uma fila, se o apartamento não for perfeito, impecável, tudo, eles não vão alugar. Exatamente. E a fiscalização bate muito em cima, né? Então eu acho que isso não é um problema para eles como a gente pensa, né? Para eles é mais uma questão de, poxa, tá chato não ter casa. Mas se a gente apresentar como solução, vamos facilitar tudo, eles não vão querer. Mas parece que a Alemanha tá implementando aí, tá construindo mais imóveis, só que tá tudo atrasado, porque, como o Anderson falou, antigamente era muito mais barato você comprar um terreno, construir uma casa, o material era muito mais em conta. Então tinha muita gente que construía casas, que comprava terreno porque conseguia. Acho que é a mesma coisa no nosso país. Antigamente as pessoas tinham casas, construíam, passavam para os filhos e tal. Só que aqui agora tá muito, muito, muito caro. Então as pessoas não conseguem comprar. Eu acho que até deve ter casa para vender, mas não dá, gente. É muito caro. Mas eu volto a dizer, eles não vão baratear. Até porque aqui está acontecendo um outro fenômeno. Você vê como é que é contraditório, existe um conflito. Ao mesmo tempo que dizem que está faltando casa para as pessoas morarem, etc., a população está envelhecendo. Tá. E aqui, diferente do Brasil, tem muita gente que não tem filho. E tá ficando um monte de casa abandonada. A soma, né, da média aí das mulheres de filhos não tá batendo, ou seja, é 1, qualquer coisa, não chega nem a 2 filhos. Então perceba que se você fazer uma análise prática, crua e fria, você vai ver que se eles abrirem casas para todo mundo, quem vai vir não é alemão, porque não tem alemão para morar. Então se eles abrirem construções, acelerarem isso, eles vão estar perdendo a cultura. E eu acho que a Alemanha é um dos países mais fiéis à cultura que existe. Então eles não querem. Então eles vão fazer questão que isso permaneça assim, que fica cada vez mais difícil. Essa é a minha observação, né? Eu não tenho uma visão tão ampla disso, mas eu acredito que esteja mais ou menos aí no que ele tá falando. Assim como o Mônaco. O Mônaco não quer facilitar, tá tendo dificuldade das pessoas comprarem casa. Eles não vão baratear as casas para você morar, pelo contrário, né? Vão aumentar porque eles não querem qualquer um lá. Não vai chegar a gente lá, eu quero um espacinho aí. Não vai rolar. Então, acho que essas são as características que o pessoal diz como problema, né? Agora, do ponto de vista de positividade, é indiscutível o quanto a gente fica ainda surpreso com quanto as coisas aqui funcionam, quantas coisas são bonitas, quantas coisas são impecáveis. Ontem a gente estava vendo aqui, tem muita gente que reclama, acha um ponto negativo. Eu também acho pelo ponto de vista de ser obrigatório, né? Acho que ser obrigatório é ruim. Mas a TV daqui, você precisa pagar anualmente uma taxa, não é muito cara, mas você é obrigado a pagar. Todo mundo tem que pagar. Você não tem escolha, não quero. Você tem que pagar o canal. Mas é assim como se fosse uma Sky, porque tem vários canais. Muita gente viu quanto? 391 canais. Óbvio, nem todos estavam liberados, mas eu acho que tinham pelo menos uns 80 canais, incluindo o canal da França, canal de Cuba, muitos canais. Inclusive aqui vai uma crítica minha, que eu acho que é um problema do Brasil, e nesse caso acho que na Alemanha é muito pior, tá? Acho que eu já falei isso em algum vídeo também, que é essa babação de ovo pelos Estados Unidos. Eu acho que nesse aspecto eu sinto muito orgulho, eu acho muito positivo, muito bonito ser brasileiro nesse aspecto. Por quê? Porque eu achava que a gente ouvia muita música americana. Mas no Brasil você vai escutar pagode, sertanejo, samba, você vê muito a população consumindo coisas brasileiras, novelas brasileiras. A gente teve uma certa dificuldade a começar a assistir filmes brasileiros, mas você já assiste filmes brasileiros.
Enquanto aqui não. A gente viu um canal italiano, um canal ou 2 canais franceses, mas um monte de canais americanos, um monte de canal em inglês. Era canal americano e canal do Reino Unido. E muita coisa em inglês. E as rádios aqui, tem rádio que só toca música em inglês. Tinha canal de Cuba em inglês. O mesmo canal que eu falei de Cuba, tinha um outro canal que era Cuba, só que na versão em inglês. Então isso pra mim é surpreendentemente negativo, não só pelo fato de ser só uma bajulação pelos Estados Unidos, mas porque a cultura alemã ela é riquíssima. E aparentemente eles não valorizam, eles não curtem essa cultura, do ponto de vista de propagar, de fazer conteúdo. Mas é porque muitos deles têm vergonha por tudo que eles passaram aqui, né? Eu acho que eles não, mesmo assim, não querem muito isso. Mesmo assim, se fosse isso, não seria só dos Estados Unidos. Porque você pode aproveitar a cultura francesa, italiana, espanhola, portuguesa. Não, mas é porque tem vários canais, você escolhe. Não, eu tô falando de rádios. A gente não escuta música italiana, mas a gente não francesa. muda a rádio. Eu mudo, eu vou no carro e mudo. Você muda? Sim. Ah, eu não mudo. E as rádios... Deixa lá. E mesmo assim, as rádios, quando troca a rádio, eles têm rádio... música em inglês. Tem rádio que toca música em alemão. Agora, eu nunca ouvi uma música aqui em italiano. E a Itália tem músicas lindíssimas, música francesa, música espanhola, e a Espanha tá aqui do lado. Tem Voyage. Voyage eu ouvi, verdade. Foi a única. Foi a única. Mas também, Voyage, se eu não me engano, foi gravada nos Estados Unidos, né? Então... Foi. Mas assim, é estranho perceber que o Brasil, ainda que eu diga sempre que o Brasil tem uma deficiência de identidade, né? O brasileiro tem muita dificuldade de montar uma cultura brasileira, a gente está sempre em conflito. É muito grande também, né? Não tem como criar uma só, eu acho. Mas eu acho que muito pior. Eles têm uma bajulação extrema pelos Estados Unidos. Inclusive no jornal. Você vai ver jornal, são 3 matérias dos Estados Unidos, uma alemã e uma... Ontem Eles falam muito dos A gente Estados ouviu Unidos. uma matéria sobre a Argentina, falando sobre o que estava acontecendo na Argentina. Agora, você não escuta absolutamente nada sobre França, Itália, difícil mesmo. Portugal, os países que estão aqui em volta. No Brasil, a gente tem mais notícias sobre A outros gente países escuta mais da Europa sobre o Macron, sobre... É estranho. Isso é estranho mesmo. Eles têm um apreço muito grande por... Mas eles têm canal só da França. Não sei se eles assistem. Tem lá na Mas Sky. tem liberado Mas lá. um monte americano. E eu, estando aqui na Europa, fico admirado com o quanto de culturas nós temos ao redor aqui, né? E não é aproveitado aqui. Pouco você fala sobre Itália, sobre Suíça, sobre Dinamarca. Então eu acho que esse é um ponto negativaço culturalmente. Até tem, tipo, você coloca lá num canal, vamos pensar aqui, no NDR. O canal NDR, ele tem, claro, programações onde mostram coisas de outros países e tal. Mas não é que isso é o dia inteiro, é comum. Não é assim. No jornal da televisão, algumas vezes tem alguma coisa, mas não é que é sempre. E canal realmente, como o Anderson está falando, específico de alguma coisa? Agora, Vereinigte Staaten, que é Estados Unidos, a gente escuta o dia inteiro. Donald Trump, a gente escuta o dia inteiro. O dia inteiro. Tem muita matéria, muita coisa falando sobre os Estados Unidos e se preocupam muito com o que acontece nos Estados Unidos. Às vezes mais matéria sobre lá do que sobre aqui, né? Verdade. E sobre o Brasil a gente não viu nada. Não, sobre o Brasil não falam nada. Mas dentro do Brasil, as matérias no Brasil são muito mais sobre o Brasil, né? São. Então acho isso interessante, principalmente musicalmente falando, né? Mesmo a gente não tendo a capacidade industrial que a Alemanha tem, que eles têm uma capacidade gigante, a gente vê pelas séries que eles fazem tudo, eles têm muito dinheiro para fazer, eles não produzem tanto quanto o Brasil e não consomem. Uma curiosidade é que a novela alemã daqui, ó, alemã mesmo, ela é muito parecida com a mexicana. É ruim? Ela quer dizer que é ruim? Ela é bem próxima, sabe? Aquele ar de... É porque é alemã, né? Eles são frios, aí precisa fazer um drama. As novelas brasileiras tratam do Brasil, e aí obviamente é muito mais animado, muito mais radical, tem muito mais violência, aventura. E as novelas que tem aqui, essas normais, assim, geralmente tem muita coisa de hospital. Eu não sei porquê. Geralmente tem alguém passando mal, tem muito médico, é muito estranho. E eu acho que uma das coisas mais legais que tem aqui, que eu acho que a gente ainda não falou, que
entrei claramente na área de gastronomia, que eu gosto muito, é a quantidade infinita de chás que eles têm. Não só, a gente já falou sobre isso, o mercado A aqui gente se não compara. falou da quantidade de chá que tem. Inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre o mercado lá em Búzios, que a gente sempre compra, e eu acho que eles assistiram o nosso vídeo, porque tudo que a gente comentou, eles melhoraram. Verdade. Eles diminuíram a poluição visual, melhoraram a coluna que estava lá toda destruída. Ficou muito bonito. Os carrinhos já não estavam tão ruins, né? Outra coisa que aqui tá mudando também é a questão dos carrinhos, né? Você sempre tinha que botar uma moedinha de €1, agora eles não estão nem mais prendendo aqui. Sobre o mercado, inclusive, eu fiz um short falando sobre isso, que o pessoal fala assim, mas vocês vão ao mercado de rico. Aqui não existe mercado de pobre, como a gente fala no Brasil. Aqui o mercadinho pequeno aqui, que a gente vai de uma cidade interior, interiorzão, área de fazenda. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente encontrou sushi, camarão, salmão. Ou seja, a amplitude de produtos, isso que faz um país ser chamado um país de primeiro mundo, né? É a quantidade de produtos, de recursos que você tem e a quantidade no mercado aqui de materiais de outros países, inclusive acesso a outras comidas. É absurdamente diferente. Eu acho que o que muda realmente é a quantidade de diversidade de produtos num mercado realmente grande. O mercado que a gente tem aqui perto, ele não é tão grande assim, logo você não vai ter uma infinidade de produtos diferentes. No mercado maior você encontra outras marcas, enfim. Mas o preço, a qualidade, ela é sempre muito boa em todos os lugares. Tá, então eu vou terminar esse vídeo falando da parte negativa. Eu vou continuar terminando negativamente. Meu Deus! Porque aí eu volto a falar do Brasil. Por que eu não tenho esperança que o Brasil vai chegar a esse ponto nunca? Por mais que muita gente esteja animada aí com as coisas que estão acontecendo, os carros elétricos chegando, etc. Uma das coisas que fazem com que isso seja possível aqui é o poder da moeda. Quando você tem uma moeda forte, as coisas não ficam caras para eles. Então eles podem importar do Brasil, da Argentina, dos outros países aqui, que as coisas não ficam caras. Caro para eles são centavos de diferença. Então, para a gente, quando a gente olha, seria muito caro porque a gente está comprando em real, né? Mais ou menos. Mas para eles é muito barato, as coisas são muito baratas. Quando você vai pensar que se você pegar, por exemplo, uma salsicha dessa daqui e importar para o Brasil, né? Exportar daqui para lá, vai chegar a R$300 uma lata de linguiça. E ninguém vai comprar. É muito diferente. Então não adianta levar. Um exemplo mais básico, a Nutella. E isso a gente não compra. Então eu estava dizendo que ia terminar isso de forma negativa, porque eu não vou dizer nem que isso é só carga tributária, porque a carga tributária aqui também é muito alta. Aqui também se paga muito, muito imposto. A diferença é que o dinheiro que se paga de imposto aqui você vê na rua. Aqui tem obra para tudo que é lugar, a polícia funciona, as coisas funcionam. Enquanto no Brasil você vê recorde de imposto, carga tributária e... Nada, buraco na estrada, ônibus quebrado. Brasil horrível, Brasil horrível. Não todo, né? A gente Brasil sabe... é horrível. Não. O Brasil é horrível. Eu estava falando aqui ontem, conversando com ela, que eu tinha o sonho de conhecer o Sul, né? Porque, olha, o Sul é maravilhoso e tudo. E, de fato, a gente gostou de Gramado. Gramado é lindo. Porém, ela está dizendo que não é horrível. Fomos para Curitiba. Chegamos em Curitiba, estava uma violência infernal. Estavam dizendo que tinham soltado o presidiário, estavam roubando tudo. Curitiba. Pior é que é verdade. E aí, quando a gente passou pelo Rio Grande do Sul, voltando da Argentina, a gente não pôde parar na rua. Mas aí foi quando tava tendo enchente. Não importa, enchente é água, não é vagabundo. Eles perderam as casas e estavam roubando os Estavam roubando todo mundo no meio da rua, no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul... A gente não pôde nem entrar em Porto Alegre. Santa Catarina, tava horrível. Paraná, ruim do mesmo jeito. E aí você vai pro norte, você começa a entrar na Bahia e tudo, a gente não para de ver notícia de assalto, de roubo. Fala da Bahia, não. De Bahia, por favor. Então, o Brasil é horrível nesse sentido. E aí o que a gente fala, essa mesma pessoa que estava falando mal sobre a Alemanha, mas dizendo que as pessoas precisam visitar o mundo, isso é uma coisa que eu desejo para todo mundo também. Você precisa sair para você entender. Você entender. E eu tenho referência, ela estava dizendo que muita gente... existem vários Brasis, né? Pessoas saem de muito lugar. Eu saí de Belford Roxo. Então qualquer coisa é melhor do que Belford Roxo. Belford Roxo é o inferno do inferno. Acho que nem os tinhosos querem ir para Belford Roxo. Porque lá é tortura. Então qualquer coisa é melhor do que isso. Mas eu conheci o Brasil todo. Eu tive o prazer de conhecer todo o Brasil. Eu diria que desse ponto de vista, tanto de infraestrutura, cultura... Por exemplo, uma das coisas que eu observo aqui, você vai ver que as casas aqui têm 1000 anos. São coisas históricas. O que isso tem a ver? As pessoas conservam as coisas. Então existe um investimento muito grande para se manter as coisas. No Brasil, o que a gente conhece de coisa que já deixou de existir, já foi destruída. Mas eu acho que eles se preocupam com isso desde a base, né? Eles não fazem um negócio que você vai ter que ficar toda hora remendando.
Eles já constroem um negócio que vai dar certo por muitos e muitos anos. Então a gente tem castelos aqui da era medieval. O Rio de Janeiro tinha um museu para tomar conta. E não tem mais. Não tem mais, pegou fogo. Então, o Brasil, eu acho, nós tivemos aí uma era perdida com a educação, com a pandemia. Culturalmente, eu não vejo nada mudando. A gente vê notícias políticas no Brasil e são tragédias atrás de tragédias. E culturalmente, nós, como brasileiros, estamos preocupados com o presidente, achando que o presidente vai resolver alguma coisa e o presidente não vai resolver nada. Tanto que aqui na Alemanha, por exemplo, muita gente nem sabe que existe presidente, nem se fala no presidente. Porque o presidente realmente não tem poder nenhum, eles tiraram... Inclusive, essa é uma coisa engraçada, vou só deixar como bônus nesse vídeo, teve um vídeo que a gente falou que eles aqui na Alemanha, eles fizeram uma lei para poder tomar cuidado com a extrema-direita, né? Eles afastaram a extrema-direita porque eles sabem o que a extrema-direita fez e acabou gerando a guerra. E aí a gente teve nos comentários uma pessoa falando assim, eu adorava o canal de vocês, mas agora que vocês falaram isso, eu não assisto mais. não sou eu que estou falando, eu não criei isso, eu não vim para cá e falei, Alemanha, vocês iam banir a extrema-direita. Eles fizeram, tem uma lei para isso, existe um sistema... A gente trouxe a informação a gente que só já trouxe existe. a informação. E eu não estou nem defendendo a extrema-direita nem a extrema-esquerda, porque eu acho que o Brasil ele sempre foi ruim dos dois lados. Mas a gente só trouxe uma informação. Eu acho que se alguém não gosta disso, não gosta e quer discutir, quer ensinar para os alemães que a extrema-direita não tem nada a ver com isso, venham para cá e convençam eles, né? Com a gente vai ficar quieto continuando fazendo Essas são as matérias que fazendo. passam, minha gente. Só passa para vocês, né? É isso. Vocês acham que tá certo, tá errado? A gente também tem a nossa opinião que a gente mantém aqui com a gente, mas a gente não criou nada. Mas eu não jamais ia ensinar para o alemão, falar, olha, não foi a extrema-direita que causou isso não, se cuide, tá errado. Ou afirmar que foi, sei lá. Ou vice-versa, é só uma informação. Eles mantêm a AfD sob controle aqui, inclusive tentam se afastar ao máximo. E também a gente falou que agora tá voltando a crescer. Se é certo, se é errado, tá voltando a crescer, e é um fato. Então a gente é imigrante, né? A gente tá na bola da vez. Vamos ver se vai dar tudo certo. É isso. Bônus e outras situações aí que vocês queiram saber sobre a Alemanha, sobre a Europa, deixem aí nos comentários que a gente vai buscar as informações e passar para vocês, porque sobre a Europa agora, olha, tá um prato bem recheado, principalmente a Alemanha. Mais um bônus 2. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando que tem gente que fala mal e fala bem do Brasil, brasileiro vindo pra cá, mas é claro quem são essas pessoas. O rico que vem pra cá e quer morar aqui, esse rico vai achar a Alemanha horrível. Porque a Alemanha não permite que você seja milionário. A Alemanha é extremamente travada para você fazer muito dinheiro. Em compensação, a Alemanha também não vai permitir que você seja extremamente pobre. Então, por que a Alemanha é fantástica para quem é pobres? Porque você vem para cá e faz muito dinheiro e você vai frequentar os lugares que todos os ricos frequentam. Você não vai fazer tanto dinheiro assim, porque o dinheiro que você faz é muito. É o dinheiro suficiente para tudo que você precisa. No Brasil, por exemplo, R$2.000, você faz o quê, gente, com R$2.000? Aqui não existem lugares inacessíveis para pobre. Você vai na França aqui, você vai na Disney, você vai viajar, você vai comer a melhor comida, tudo. E, ao mesmo tempo, o rico não vai ficar super rico porque a Alemanha trava. É difícil você conseguir fazer isso. Por exemplo, com 300 euros você consegue ir e voltar, né? Transporte para a França e voltar. Uma pessoa com que R$300 você vai para onde? E essa pessoa que falou isso nesse vídeo, ela foi muito clara e é realmente essa a sensação. O carinha que ganhava aí R$10.000 no Brasil e que tirava onda de rico, que morava em condomínio, que tinha empregada, que... principalmente poderia ostentar essas áreas inacessíveis, frequentar restaurantes que os pobres não vão frequentar, ir a lugares que os pobres não vão, isso aqui não vai acontecer. Aí essas pessoas não gostam, porque elas gostam de continuar sendo tratadas como riquinhas. Enquanto os pobres vêm pra cá e vai achar isso aqui um paraíso, porque você vai fazer o que essas pessoas estão revoltadas. Você tem acesso. Você vai comprar tudo o que você quiser, a gente pode comprar o que a gente quiser, a gente come o que a gente quiser. Principalmente na lojinha de €1, que eu já comentei que é maravilhosa. Bremen, Oldenburgo, Berlim, Munique, todo tem. A gente ia até gravar um vídeo no último mercado que a gente foi e acabou não gravando. Perfumes. Perfume, gente, €10. Adidas. Os melhores perfumes que você pode imaginar. Mais caro, €10. Perfume de 7, 6, 5 euros. Sim, tinham perfumes mais caros, né? Mas perfumes gente, fantásticos. Adidas, €10. E quando a gente tá falando de €10, aqui, como eu já falei, eu já tô recebendo 15 euros a hora.
Então em 1 hora eu compro um perfume Sim. e sobra dinheiro ainda pra jantar. A gente foi na lanchonete aqui esses dias e gastou 17 euros. Foi. A gente comeu uma pizza turca, pediu porção de batata, É. comprou Coca-Cola. Nossa, E, quer dizer, com 1 hora. Com 1 hora de trabalho no Brasil, não sei quanta hora no Brasil. também não sei quanto é que tá. Mas acho que não tá mais que R$10 também. Acho que não. E aí você compra o quê com R$10? Qual perfume você compra com R$10? São Paulo no Brasil você vai encontrar. Então é isso, eu acho que desse ponto de vista tá muito claro. Quem quer vir pra cá pra tirar onda de milionário, pra ficar rico, como o pessoal fala, Só voltando no perfume aqui, o Anderson tá falando de perfume bom, tá? perfume bom, não tô falando de perfume... Se você quiser um perfume menos bom chinês, você vai lá na lojinha de €1 que tem por €1. E é bom também. Então- Não tô dizendo que é ruim, não. Só tô dizendo que é chinês. Então, outra informação interessante também pra você que tá no Brasil, muita gente conhece alemão no Brasil e fala assim, os alemães, a gente já falou esse vídeo também, são X, são Y. O padrão dos alemães que vão para o Brasil, a primeira classe que foi, em suma, para o Paraguai e para o Brasil foram os nazis. E a maior parte dos alemães hoje que ficam revoltados com a Alemanha e vão para o Brasil são os que não gostam de regras, não gostam de leis. Tô mentindo? Não. Os que querem fazer bagunça, que querem fazer zorra, que querem fazer zona, são os alemães que você conhece no Brasil. E geralmente são os alemães que não eram ricos aqui, né? É, porque porque aí aí no vira Brasil, rico. ou 6 vezes mais o valor Então os alemães que maravilhoso. querem se sentir ricos também vão para o Brasil, porque aí eles são ricos. Aqui qualquer vendedor de posto de gasolina é milionário no Brasil. Agora a gente vai ter que realmente finalizar esse vídeo, porque o povo já Deve não tá deve estar gigante. mais aguentando assistir a gente falar. Então é isso. Quer mais um bônus, brincadeira. Ah, meu coração! A gente se vê no próximo vídeo, antes que ele decida botar mais um bônus nesse vídeo. Se quiserem, é só mandar aí que a gente traz bônus. A gente traz. no Você próximo concorda, vídeo. não concorda? Deixa nos comentários. A gente adora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Eu ia fazer assim de influência. Eu pensei em fazer com... Enfim, vou ser diferente. Vou fazer com um biquinho assim. Tchau!